A paz do Senhor, lição de número 2, revista da editora Betel, e o tema da lição é Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Amém? Esse é o tema da lição de número 2 da editora Betel. Amém, meus irmãos? Então vamos aí a mais uma escola bíblica dominical, tá? Sou o pastor Marcos André, esse é o canal Clube da Teologia, e essa lição está linda porque ela vai falar do livro, um dos livros mais interessantes, né, dos profetas menores, e você com certeza vai amar essa lição. Vamos então aí já à nossa lição de número 2, já deixa o seu like aí no vídeo, vai ajudando o nosso canal, tá bom? A lição de número 2 tem como texto áureo, tá? Vamos ver aqui, ó, deixa eu pular ele. O texto áureo, ele tá no livro de Oséias, capítulo 6, verso 6. E olha o que diz o texto áureo. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias capítulo 6, verso 6. A verdade aplicada diz assim, ó, a mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar o pecador e fazê-lo membro da família de Deus. Muito interessante, né? Vamos aí já nessa lição. Deus abençoe você, tá? Eu te peço que os irmãos, né, vou deixar o like aí para os irmãos poder adquirir o nosso material, acompanhar essa lição aqui lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Você também pode adquirir os meus trabalhos, meus 2 livros publicados, tá? Tá aqui, ó, livro O Maior Milagre de Jesus, foi meu primeiro trabalho. E o meu último trabalho é Livro das Obras com Texto. Amém, meus irmãos? Sem mais delongas, vamos aí ao que interessa, né? A lição da Palavra de Deus. Aqui, ó, na introdução, já acompanhe comigo aí na introdução. O primeiro parágrafo da introdução, ele diz assim, ó, a mensagem de Oséias era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus, tá? Então é bom a gente ter uma consciência, né, que haviam dois povos na ocasião, né? Um era o Reino do Norte, o povo de Israel, chamado também de Israel, tá? E o Reino do Sul, que era a tribo de Judá e Benjamim, também chamado na Bíblia de o Reino de Judá, tá? Então, Oséias, ele vai ali anunciar esta palavra, né, a mensagem profética para o Reino de Israel. Ele vai ali dar um alerta, né? A palavra vai ser como alerta e chamando o povo para o arrependimento. Se você colocar um título no livro de Oséias, vai ser esse, chamada ao arrependimento, tá bom? Isso é que Oséias o tempo todo está falando. Ele profetizou no Reino do Norte ali, obviamente antes da deportação, tá? A gente vai falar um pouco sobre essas deportações, que foram 2, uma do Reino do Norte e uma do Reino do Sul, tá? Mas um pouco mais à frente. Meus irmãos, então aqui, ainda na introdução, tem o segundo parágrafo, ele diz assim, ó, sua vida pessoal era uma ilustração pedagógica do amor de Deus e da infidelidade de seu povo. Quando a gente fala em ilustração pedagógica, essa expressão que o comentarista usa, está se referindo ali como que era a profecia que Deus vai utilizar na vida de Oséias. A vida dele passa a ser uma ilustração, ou seja, Deus manda ele fazer algo, e ao fazer esse algo, o povo fica olhando o que Oséias está fazendo, e o povo vai se indagar, né? O que é aquilo? No texto da leitura bíblica em classe, em tudo aqui, né, da leitura que a gente vai usar como base, mostra ele se casando com uma prostituta por ordem de Deus, e aquela ação ia provocar, né, questionamentos no povo, e ali sim o profeta ia esclarecer o povo o sentimento de Deus em relação à nação, com aquele casamento, né, com aquela prostituta que Oséias se casou ali. Olha que coisa tremenda, né? Aí a gente vai ver que a vida do profeta, as atitudes dele eram uma ilustração para ensinar o povo. Por isso o comentarista usa a expressão aqui, ilustração pedagógica. Meus irmãos,
vamos entrar aí no primeiro tópico, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, ajudar o nosso canal aí, se inscreva caso não seja inscrito, tá bom? E na descrição desse vídeo vai ficar os links aí para você acompanhar o meu trabalho, né? Acompanhar essa lição lá no blog, no Clube da Teologia, e também quem quiser adquirir o meu subsídio que eu coloquei lá no blog. Bom, vamos aí. Primeiro tópico, o tema do tópico é o cenário da mensagem do profeta Oséias, tá? Então, o cenário da mensagem. Bom, primeiro subtópico é 1.1 e o tema é conhecendo um pouco mais o profeta. Vamos aí ver, o primeiro parágrafo diz assim, ó. A narrativa bíblica não traz muitas informações sobre os antecessores de Oséias, a não ser que o seu ministério foi exercido nos reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel. Tá? Isso aí está lá em Oséias 1, verso 1, e aqui a gente vai ver, coloca dentro aqui, né, o texto de Oséias, situa Oséias na história. Ele está então no reinado desses reis, ele profetizou por um longo espaço de tempo ali, aproximadamente uns 40 anos, como a lição aqui está falando, e ele teve aí contemporâneo desses reis. Ele profetiza antes das deportações, que a gente menciona, né? E ele principalmente aponta os erros, como todos os profetas fizeram, ele também vai apontar os erros da nação. Mas o grande detalhe, ao apontar esses erros, é que ele chama o povo ao arrependimento, tá? Esse é um grande detalhe aqui do livro de Oséias. E tem um detalhe também que vai ser mencionado aqui na lição, de uma revelação que Deus vai dar sobre a nação de Israel, tá? Isso é muito forte, tá bom? A gente vai comentar sobre isso mais à frente um pouquinho. Bom, vamos ver aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó, foi contemporâneo do profeta Isaías e possivelmente também dos profetas Amós e Miqueias. Seu ministério prosseguiu por um período de aproximadamente 40 anos. Tá? Então isso aí, como nós mencionamos, né, aqui o comentarista está dando, né, situando o profeta Oséias na história. Tá? Ali é o seguinte, ele está profetizando para o reino do norte, né, Israel. Mas convém já lembrar que os irmãos, eu vou explicar isso também mais um pouco à frente, que haviam dois reinos, tá? Os alunos têm que estar situados disso, senão eles não vão entender o significado, né, dessa profecia ali, né, o contexto geral da situação. Haviam dois reinos e Oséias está profetizando no reino do norte, né, em Israel. Tá? E aqui a gente vai ver que a profecia dele, embora seja para o reino do norte, ela também tem uma aplicação para o reino de Judá e também, né, quer dizer, o reino do sul, né, reino de Judá, e também para a igreja nos dias de hoje, como a gente vai mencionar também. Bom, vamos lá, seguindo para o subtópico 1.2, e o tema desse subtópico é o engano do culto a Baal. Interessante subtópico aqui, ó. Olha só o que diz o primeiro parágrafo. O capítulo 2 narra a metáfora do marido que ama uma esposa infiel para ilustrar e exortar o povo de Israel sobre o adultério que cometiam e adoravam outros deuses. Tá? A gente vê aqui que o ministério dele era doloroso, né? Um ministério doloroso, ou seja, Deus mandou ele se casar com uma prostituta, né? Deus envolveu a vida sentimental do profeta e ele vai se casar com uma prostituta, e aquilo ali ia ser uma pregação, né? A profecia dele ia ser, a vida dele ia ser uma profecia, ia ser uma pregação. A gente pode dizer que ele profetizava com a própria vida, não é verdade? Ele literalmente vivia o que pregava. Essa é a realidade, né? Enquanto muitos hoje pregam o que não vivem, ele não, ele vivia o que pregava, né? Bom, vamos lá então. O segundo parágrafo diz assim, ó: em sua mensagem o profeta busca comprovar que a prosperidade que Israel experimentou foi um presente de Deus. Tá? Aqui, olha só, nesse texto eles estavam fazendo o seguinte, aquele povo estava, eles acreditavam que o que eles tinham, a colheita, a prosperidade, né, aquele povo da nação de Israel, foi tanto reis que passaram ali, Acabe, né, Baasa, tantos reis maus, né, não teve um rei bom que passou por ali.
que eles só conduziram o povo para a idolatria. Somente isso, foi o tempo todo. Se você fizer uma análise do livro de Reis, você vai ver que o tempo todo os reis que governaram o reino do norte foram reis que foram maus aos olhos do Senhor. E aí, no tempo de Oséias, no tempo aqui, né, do profeta Oséias, a gente vai ver Deus dando esse alerta ao povo, chamando o povo para o arrependimento. E naquele momento em que Oséias vai profetizar, o povo estava acreditando que Baal, né, que um ídolo, estava dando a colheita para eles, estava dando a prosperidade para eles, né? Só que Deus denuncia isso. Olha o que Deus vai falar em Oséias capítulo 2, verso 8, olha o que está escrito. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, que lhe multipliquei a prata e o ouro, e eles usaram para Baal. Né? Deus está denunciando, né? O profeta está sendo usado por Deus para denunciar que eles não estão reconhecendo que foi Deus quem deu o grão, foi Deus quem deu a colheita, foi Deus quem deu a prata, né? E olha que coisa terrível, Deus está denunciando isso. Vamos ler, continuando aqui, ó. No segundo parágrafo diz assim, ó, no capítulo 3, o profeta narra sua experiência em que Deus manda se casar com uma mulher adúltera. Essa narrativa do profeta com a metáfora do seu casamento simboliza o conflito entre a adoração de Deus, do Deus de Israel, e as práticas da religião cananeia. Coisa terrível, né, irmãos? A gente vai ver que Deus vai usar o profeta ali para que ele se casasse com uma prostituta, e ali Deus ia mostrar como que ele se sentia em relação à nação de Israel, né? Ou seja, quando o povo perguntasse para o profeta, por que você fez isso? O que está acontecendo? O profeta ia mostrar para o povo, ó, é assim que Deus se sente em relação a vocês, porque Deus ele escolheu Israel. Israel é como a noiva, como a esposa, né? Conforme retrata lá em Cantares. E aí, em relação a Israel, Deus se sente como se tivesse casado com uma prostituta, né? Como uma mulher que vai atrás de outros homens. Por quê? Porque o povo estava indo atrás da idolatria, né? Isso é uma prostituição espiritual, tá? E aí Deus vai usar o profeta, né? Aquele casamento do profeta com a prostituta, para exemplificar isso daí, né? Para usar como uma metáfora. Coisa tremenda, irmãos. Vamos lá, 1.3, o subtópico 1.3, o tema é as consequências da infidelidade de Israel. Vamos ver aqui, ó. Aqui vai falar do que Deus vai fazer. Eu vou ler o primeiro parágrafo, né, rapidamente, e diz assim, ó, Oséias buscava entender as causas, né, entender as causas que traziam sofrimento ao seu povo, e descobriu na apostasia deles a razão de todas as mazelas que enfrentavam, tá? Então aqui Deus ele vai mostrar através de Oséias, vai mostrar as consequências daquilo ali, né? Porque eles provocaram a ira de Deus, tá? Por que provocaram a ira de Deus? Eles caíram na idolatria, atribuíram, e não só estavam na idolatria, mas eles atribuíram as bênçãos que Deus deu àqueles ídolos, tá? Como muitas pessoas fazem hoje, como, né, eu quero denunciar, né, segundo a palavra de Deus, né, muitas pessoas fazem isso hoje, atribuindo a bênção que Deus dá a uma oportunidade que apareceu e ele aproveitou, né, ou que ao estudo que ele se dedicou, ou talvez a algum empresário que abriu a porta, ou talvez a si próprio que se esforçou. Mas, na verdade, se Deus não tivesse dado saúde, se Deus não tivesse encaminhado a pessoa certa naquele momento, nada teria acontecido, tá? Isso serve para o povo de Deus não cair na mesma infidelidade do povo de Israel na ocasião do profeta Oséias. Bom, e olha o que Deus, as consequências, o que Deus vai falar. Em Oséias 9, 2, o verso 9 e 10. Olha o que diz, ó. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado. E arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. E agora
descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Né? Olha a determinação que Deus está em punir toda aquela situação que o povo colocou ali, né? Toda aquela transgressão. Tá? Continuando então, no segundo parágrafo, né, diz assim, ó, o profeta totalmente engajado em sua realidade social, política e religiosa, buscava alertar o seu povo para o perigo do engano de seus líderes religiosos. Por isso, sua mensagem foi uma dura crítica à sociedade. Aqui, irmãos, existem, o comentarista está comentando aqui, que existem pessoas que buscam, né, a religião para os seus próprios interesses. Tá? Isso de fato está acontecendo, e está acontecendo nos dias de hoje, até mesmo dentro do Evangelho, pessoas que visam buscar na religião o benefício próprio e não o benefício do povo de Deus, como acontece hoje, né? Muitos usam os púlpitos para ter fama, né? Inclusive as redes sociais para ter fama, com um aspecto pregando, né, o Evangelho, inclusive usando o Evangelho para isso, ou para ficar ricos, né? E a gente está vendo isso acontecer, e isso é um tipo de prostituição espiritual também, tá? E aqui Deus usa o profeta Oséias para alertar aquele povo de Israel, mas a mensagem também é para nos alertar quanto a isso, né? Muito interessante isso daqui. A gente tem que seguir a palavra de Deus conforme Deus quer, tá bom, meus irmãos? Vamos, inclusive, sobre isso aqui ainda, eu comento no meu livro, no meu primeiro livro, O Maior Milagre de Jesus, né? Eu faço umas ilustrações ali, e uma delas é de uma família, uma ocasião que eles serviam a Deus, né? Serviram a Deus por 20 anos, mas num dado momento, depois de 20 anos de evangelho, eles chegaram para mim e falaram que eles abandonaram a fé, né? Eu lembro disso muito bem, eu era criança, e eu trago esse relato no meu livro. Eles falaram que abandonaram a fé porque não tiveram nenhum benefício da parte da igreja, né, do evangelho, ou da parte de Deus. E aí, ou seja, eles estavam vivendo o evangelho para benefício próprio, né? E aí, quando eles viram que não tinha esse benefício, eles abandonaram a fé, tá? Isso aí é um problema que acontece em muitas igrejas nos dias de hoje. Vamos então para a lição, o tópico 2 agora, e o tema do tópico é os acontecimentos na vida de Oséias, tá? O primeiro subtópico aí, aqui, logo na apresentação do texto, diz assim, ó, o drama familiar do profeta deve ser compreendido como literal ou alegórico, tá? Aqui eu até deixo no meu comentário no subsídio o seguinte: toda pergunta é válida, né? Ela deve ser utilizada. Então o professor pode usar essa pergunta para a classe, para questionar a classe. E aqui a gente tem logo a resposta. Já vou adiantar a resposta para os irmãos. A resposta é o seguinte: o drama do profeta Oséias é literal, mas ele é usado de forma alegórica para exemplificar o pecado da nação, né? Ou seja, o drama é literal, mas é usado como uma alegoria, né? Bom, vamos lá então para o 2.1. O tópico 2.1 é o casamento de Oséias, o retrato da infidelidade de Israel. Tá? Aqui eu vou ler o primeiro parágrafo. A peculiaridade do livro de Oséias reside no fato de que Deus usa o casamento e a infidelidade como figuras antagônicas para denunciar a infidelidade de seu povo. Né? O antagonismo aqui, ele se refere ao que é o casamento. O casamento ele é para ser bênção, né? Mas Deus está usando como um exemplo de provação. Ou seja, o casamento do profeta era uma provação, né? Era eu digo uma provação não, era um símbolo de prostituição, tá? De infidelidade, e aí ele está usando isso como exemplo. Por isso, antagonismo, por quê? Porque o casamento é para ser bênção, mas está sendo usado como exemplo de maldição. Bom, e continuando então, vamos no segundo parágrafo, diz assim, ó, o adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais um relacionamento baseado no amor e na aliança.
Tá? Então aqui, ele está falando aqui, o comentarista, nessa parte, que o problema do profeta Oséias, né, do adultério, da infidelidade, ele serve como exemplo para muitos casamentos hoje, porque muitos casamentos estão desse jeito, né, dessa forma, tá? Por causa da decadência espiritual. E aí a gente vai entender o seguinte: muitos relacionamentos, eles estão hoje com esses problemas, relacionamentos dentro das nossas igrejas, inclusive, né? Estão com esses problemas porque as pessoas não conseguem se relacionar com Deus, tá? A gente atende, às vezes, famílias, conversamos, orientamos casais, porque se a pessoa não tiver Deus na sua vida, não chamar Jesus para o seu casamento, ela vai, dificilmente o homem vai conseguir amar sua esposa, a esposa vai conseguir amar o seu marido, tá? E a falta desse amor vai acontecer dos dois chegar um dado momento que não vão suportar as brigas, não vão suportar as lutas e vão acabar se separando. Essa é uma grande realidade. Quando eles têm o amor de Deus, né, nos seus corações, estou falando de povo de Deus, né, tem o amor de Deus nos seus corações, eles conseguem passar esse amor para o cônjuge. E aí, passando esse amor para o cônjuge, eles vão ter um motivo especial para não se separar. Brigas sempre vai existir, problemas conjugal sempre vai ter, né? Diferença de gênios, né? Diferença de temperamento sempre vai acontecer, mas eles vão ter uma força maior para não se separar, né? Continuando então, vamos ao subtópico 2.2, o tema é os filhos de Oséias e as mensagens de Deus, né? Tem aqui 3 filhos, né, que Oséias teve com Gomer, né? E aqui tem as mensagens na vida desses filhos. Vamos lá, primeiro eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: os 3 filhos de Gomer e Oséias traziam os seus nomes mensagem de Deus para o povo: Jisreel, Lohuama e Loami. Propositalmente, a mensagem contida nos nomes revelava o crescente descontentamento de Deus para com seu povo, tá? Então, quer dizer, vai uma escada ali, né? Vai crescendo o descontentamento de Deus, e esses nomes denunciam isso. Vamos ver o primeiro aí, ó. O primeiro é Jisreel, significa Deus semeia. Também era o nome da cidade onde Jezabel, a idólatra sanguinária, foi morta. Tá? Aqui ele está falando o seguinte: esse nome significa Deus semeia. A ideia principal é que Deus, com o que ele traria para o povo, o juízo que ele traria, ele semearia nos corações uma mensagem. Tá? A ideia é de semear uma mensagem no coração do povo, né? Então ele alerta o povo para o juízo iminente, e ali Deus semearia uma mensagem, seja com a execução do juízo, seja com a profecia do profeta Oséias, tá? Por isso ele chama mais à frente de dia de Jisreel, né? Dia da mensagem. Vamos lá, da semente, né? Da mensagem. Bom, o primeiro, vamos ver aqui esse parágrafo onde fala Loami. Aqui tem uma revelação muito forte, né? E aqui eu vou trazer um conteúdo histórico para os irmãos. Bom, vamos ver aqui esse parágrafo. Loami, de Oséias 1.8, Oséias capítulo 1, verso 8, significa não meu povo. Este era o filho mais novo. Juntando os 3 significados, a mensagem é a seguinte: Deus julgaria Israel como uma nação idólatra, sem compaixão, porque não era mais seu povo. Bom, aqui está falando de Israel, né? Então vamos a um conteúdo histórico aqui importante, porque está falando nesta palavra, né, que o povo Deus não iria mais considerar Israel como seu povo. Vamos lá. O que aconteceu, irmãos, foi que no tempo do rei Roboão, filho de Salomão, a nação se dividiu. Ficou 2 povos, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte com as suas 10 tribos, tá? E Reino do Sul com as 2 tribos, Judá e Benjamim. E as outras 10 no Reino do Norte. Tá? A capital do Reino do Sul, em Judá, era Jerusalém. A capital do Reino do Norte ficou em Samaria. Tá bom? E esses 2 reinos, um se chamava Israel, Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul. Israel foi o reino
que mais se prostituiu espiritualmente, o reino que mais entrou em decadência, né? Que mais adotou a idolatria, que não teve nenhum rei bom, nenhum, tá? Jeú, Acabe, Jeroboão, Jeroboão II, Baasa, nenhum rei bom, tá? Só rei ruim, rei que fizeram que era mal perante os olhos do Senhor. Já o reino de Judá não, tiveram entre altos e baixos, reis bons e reis maus, né? E aí o que vai acontecer? No ano 722 a.C., vai vir um rei da Síria e vai levar cativo o povo do reino do norte, o povo de Israel, tá bom? Vai levar cativo para a Síria. E depois de um tempo, lá para o ano 596 a.C., aí sim vai vir o rei de Babilônia, tá? Nabucodonosor, e vai levar o povo do reino do sul, né? O reino de Judá, para a Babilônia, tá bom? E o que acontece é o seguinte: após 70 anos de cativeiro em Babilônia, o reino do sul, Judá, é restaurado com Esdras, com Neemias, eles voltam para a terra prometida. Porém, o reino do norte, as 10 tribos, o reino de Israel, eles não mais voltam, eles não voltam para a terra prometida. Eles se misturam lá entre os medos, né? Eles se misturam entre os povos da região e aí eles desaparecem, tá? Eles perdem a identidade, tá? Isso foi o que aconteceu. Por isso se cumpriu a profecia de Lo-Ami, filho de Oséias, né? A profecia de Oséias através do filho dele, que significa não meu povo, tá? Ou seja, Deus rejeitou aquele povo do reino do norte. Continuando então, meus irmãos, o subtópico 2.3, o tema é o drama pessoal do profeta. Aqui diz assim, ó, o primeiro parágrafo: como já vimos, Deus escolheu a história triste e peculiar de Oséias a fim de revelar seu coração e manifestar seu amor, né? Ou seja, o que aconteceu aqui, na verdade, é que não é que Deus escolheu, né, a história triste. Vamos colocar assim: Deus fez a história dele ficar triste, né? E aí ele vai ser usado por Deus como a alegoria ali, né? Para que o povo pudesse entender o motivo da destruição que estava por vir. Bom, aqui, meus irmãos, é o seguinte: a chamada do profeta Oséias custou muito caro para ele, tá? Custou muito caro. Aí eu sempre falo, ser profeta naquele tempo era difícil, era muito complicado. Hoje em dia não tem ministério profético, essa é a realidade. Existem dons de profecia, né? E porque outro dia chegou um pregador numa igreja aí, aqui perto, com a carta de profeta. Não, esse é profeta. Não existe esse ministério. Existe cargo de pastor, de presbítero, evangelista, até apóstolo, né? Mas não existe cargo de profeta, tá? Não existe esse ministério. Existe o dom de profecia, o dom ministerial de profeta, aí sim. Continuando então, meus irmãos, vamos lá para o tópico 3, o tema é Oséias para os dias de hoje. O 3.1, o tema é o extraordinário amor de Deus. E aqui o primeiro parágrafo diz assim, ó: apesar de tanta infidelidade, idolatria, violência, ainda depois de conscientemente rejeitarem a Deus, o chamado amoroso de Deus se fez ouvir através da mensagem do profeta. Aí aqui Oséias 14, verso 1. Vale a pena ler com a classe isso daqui, né? Uma mensagem para a conversão, né? Deus está dando para o povo a possibilidade de arrependimento. Ou seja, a destruição que Deus está anunciando, o julgamento, né, por intermédio da mensagem do nome do filho caçula de Oséias, né, Lo-Ami, aquele julgamento o povo podia ter evitado. O povo podia ter evitado. Só que nós sabemos pela história que o povo não evitou. Continuando então, vamos para o segundo parágrafo, diz assim, ó: havia um futuro de prosperidade reservado para os remanescentes fiéis após o exílio. O Senhor prometeu perdão, renovar sua aliança e derramar bênçãos abundantes
E são promessas que apontam, olha a revelação, né? Promessas que apontam para a vinda de Jesus Cristo. Que maravilha, né? Deus ele vai usar o profeta e apontar as promessas que ele tem para Israel, apontar para a vinda de Jesus Cristo, perdão, né? Para a vinda do Filho de Deus, foi isso que eu pensei, né? Para a vinda do Senhor Jesus, Filho de Deus. E aí, o que aconteceu, meus irmãos? Olha como é que está a profecia colocada em Oséias capítulo 1, verso 11. Diz assim, ó: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jisrael. Oséias 1.11. Grande será o dia da semente, ou seja, semente da palavra de Deus, né? E aí ele está falando, olha o que ele fala aqui, ó. E subirão da terra. Isso aqui está apontando para Jesus, né? Porque Jesus ele viria com uma palavra, isso se refere à semente, por isso que o profeta está falando, né? Grande será o dia de Jisrael. Ele está vindo com uma palavra, né, que é a semente, e ele seria uma só cabeça sobre a nação, e faria o povo subir da terra. Que maravilha, né? Está apontando para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem essa palavra, essa semente, e a profecia que o povo vai subir no arrebatamento da igreja, né? E não somente no arrebatamento, depois do milênio também. Bom, vamos então aqui o 3.2. O tema desse subtópico é um chamado ao arrependimento. Vamos ver aqui a profecia, né, para os últimos tempos, né? Bom, aqui tem algo interessante, uma revelação muito legal, preste bastante atenção. Diz assim, ó, eu vou ler o primeiro parágrafo. A dor do profeta ilustra a dor do próprio Deus. Assim como o profeta ansiava trazer de volta sua esposa adúltera, livrando-a da degradação moral e do pecado, da mesma forma Deus ansiava trazer para junto de si o povo de Israel. Então a gente vai ver aqui que Deus ele está agindo em relação, né, mandando o profeta agir em relação à sua esposa, assim como ele agiria em relação a Israel, dando oportunidade de Israel se arrepender, né? E para toda a humanidade. Está falando aqui de Jesus Cristo, do tempo da graça. É isso que está falando. Eu vou ler o texto de Oséias, capítulo 14, verso 2, né, onde mostra que Deus está dando uma mensagem por meio de Oséias para os dias da graça. Veja bem, Oséias, no tempo da lei, Deus está proferindo uma palavra, uma profecia para os dias da graça. Olha o que diz, ó: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios, dos nossos lábios. Oséias 14, 2. O que é oferecer como novilho? Ou seja, no lugar de sacrifício de animais, oferecer o sacrifício dos lábios. Pensa bem um pouquinho, né? Quando o ladrão confessa que Jesus, né, é o Filho de Deus, quando ele pede a ele, lembra-te de mim, né, confessando que ele é o Senhor, não foi uma confissão dos lábios? E essa confissão dos lábios não bastou para que ele fosse salvo? O próprio apóstolo Paulo, Pedro, se eu não me engano, fala que todo aquele que evocar o nome do Senhor será salvo. Então, nos dias da graça, a confissão dos lábios é que promove a redenção, né? É que promove a salvação. É isso que está falando aqui, ó. Olha o que está falando o profeta Oséias, capítulo 14, verso 2. E ofereceremos como novilhos, ou seja, como animais de oferta, para oferta, os sacrifícios dos nossos lábios. Que maravilha, né? Uma profecia para o tempo da graça. Isso é tremendo. Só aqui já dá para parar a aula, porque a revelação foi profunda. O 3.3 fala o desafio de amar outra vez. Esse subtópico fala, né? Aqui vou passar até um pouco mais rápido. Esse subtópico ele fala do resgate
que Deus manda Oséias fazer para com sua esposa, né? Para com Gomer. Deus manda Oséias ir de novo atrás dela, né? Por que Deus manda fazer isso? Porque ela tinha fugido, né? E aí Oséias ir de novo atrás dela e comprar ela, porque ela já estava como serva de alguém. Oséias foi lá e comprou ela. Que coisa tremenda. Disposto, ele foi traído, né? E com essa traição, o nome dele foi, né? Foi assim, banalizado, né? O nome dele foi ofendido, mas mesmo assim ele vai lá e compra ela, representando o que Deus fez em relação a nós, o que Deus faz em relação a Israel. Enviou o Senhor Jesus Cristo, Deus paga um preço, como Oséias pagou um preço, né? Deus paga um preço enviando Jesus por nossos pecados, tá? Embora nós tenhamos também traído o Senhor. Que coisa tremenda, né? A profecia de Oséias, o livro de Oséias é um livro que se encaixa perfeitamente apontando para os dias da graça. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de número 2 da revista da editora Betel. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aí. Adquira os meus livros, né? O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras com Texto. Livro de poesia e livro devocional que fala do maior milagre do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, uma excelente aula para você. Até o próximo vídeo.